pessoas, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui, professor José, e hoje, mais um pouquinho de interpretação de texto, teoria da interpretação de texto. Hoje tem um elemento muito bacana, melhor, dois elementos muito legais, que é anáfora e catáfora. Que bagaça é essa? Solta essa vinheta. Muito bem, pessoas, então vamos lá, anáfora e catáfora, o que seria essa bagaça toda aí? Muita gente já ouviu falar sobre isso, muita gente nunca ouviu falar. Agora, cuidado, quando falar de anáfora e catáfora, talvez o termo anáfora você já ouviu falar em algum momento, porque anáfora nada mais é do que uma figura de linguagem também, mas neste caso não é dessa figura que eu estou falando. A figura de linguagem anáfora, se você não lembra, é aquela que repete o mesmo elemento no começo dos versos ou dos períodos. Não lembra disso? Clica no card e assiste a nossa aula de figura de linguagem aqui. Agora, essa anáfora que eu vou falar aqui tem a ver com interpretação de texto, tem a ver com retomadas de elementos dentro da nossa relação textual. Então, olha só, anáfora versus catáfora na interpretação de texto. Anáfora é quando tem um elemento que retoma um termo anterior. Então você vai encontrar isso, por exemplo, nos pronomes. Pronomes fazem elementos, são elementos anafóricos, que retomam elementos anteriores. Então eu tenho um texto em que eu tenho uma oração, que eu falo alguma coisa, e na outra oração, para não repetir essa palavra, eu uso um pronome retomando o termo anterior. Então, ó, a anáfora retoma o que é anterior. Ana antes. Sacaram a ideia? Por exemplo, olha os exemplos aqui bacana, ó. Meu filho está doente, o garoto não para de vomitar. Ó, meu filho está doente, o garoto não para. Esse o retoma meu filho. Então esse o aí, ele é um elemento anafórico. Ele vai retomar o menino, certo? Ou no caso, o meu filho. Se eu pensar aí, a palavra garoto também é um elemento anafórico, porque retoma meu filho também. Então a expressão o garoto, toda essa expressão, o artigo o, mais, no caso, o substantivo garoto, retoma meu filho. São elementos anafóricos, de retomada de termos anteriores. Sacaram essa ideia? Outro exemplo bacana, ó. Comprei um carro que possui ar-condicionado. Ó, comprei um carro que possui ar-condicionado. Esse que retoma a palavra carro. Ó, comprei um carro, o qual, né? Esse que é um pronome relativo, que retoma carro. Como esse que retoma a palavra carro, que é anterior, anafórico, anáfora. Anterior, anáfora. Anterior, anáfora. Sacou? Então, que possui ar-condicionado, esse que retoma a palavra carro, esse que é um termo anafórico, ou seja, é uma anáfora. Sacaram essa ideia? Então, a anáfora na interpretação de texto são elementos que retomam termos anteriores. Outro exemplo, o carro do meu filho quebrou. O pior de tudo é que o veículo está novinho. A palavra veículo está retomando a palavra carro do primeiro elemento. Para não repetir na segunda oração a palavra carro, usei veículo. Veículo também é um termo anafórico, porque veículo retoma carro. Então, ó, veículo, carro. Todos os termos que retomarem termos anteriores são elementos anafóricos, elementos que fazem uma anáfora. Então, anáfora anterior, anáfora anterior, anáfora anterior. Beleza? Então, termos anafóricos retomam termos anteriores. Obviamente, pela lógica, catáfora é elementos que vão retomar, não, vão atrás do que vem pela frente. Então, catáfora refere-se a elementos que vêm depois. Catáfora depois, cata depois, cata depois, catáfora depois. Sacaram essa ideia? Então, anáfora antes, catáfora depois. Então vamos lá. Não vejo a hora de isso acontecer. Estou ansioso pelas minhas férias. Opa! Não vejo a hora disso acontecer. Estou ansioso pelas minhas férias. Nesse caso, isso vai retomar, não, vai buscar o elemento que vem depois, que é férias. Ó, não vejo a hora disso acontecer. Disso o quê? Estou ansioso pelas minhas férias. Então, isso refere-se a férias, que vem depois. Então, esse pronome isso aí é uma catáfora, porque ele vai se referir a algo que vem depois. Ó, até saiu meu braço do termo aqui, aí. Depois. Certo? Então, depois. Catáfora.
Tranquilo isso? Sempre pensa assim. Catáfora, cata depois, cata depois, cata depois. Anáfora, antesana, 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 antes. Certo? Beleza? Olha lá, de novo. Fui comprar os ingredientes para fazer o bolo. Comprei ovo, açúcar, chocolate e morangos. Opa! Nesse caso, ó, fui comprar os ingredientes para fazer o bolo. E depois cita-se os ingredientes. Então, ingredientes é um elemento catafórico que vai se referir aos ingredientes que vêm depois, a todos eles, certo? Então faz a lista de ingredientes depois. Então, ingredientes e aí cata o que vem depois, depois, depois. Beleza? Então, que é muito fácil, na verdade. Anáfora vem antes, catáfora vem depois. Anáfora retoma termos anteriores, catáfora pega os termos que vão aparecer. Vai atrás dos termos, né? Catáfora. Beleza? Fácil. Então vamos lá, mais uma. A médica encontrou-o e pediu. Marcos, vá descansar um pouco. Veja, encontrou-o e pediu. Encontrou quem? Até aqui não está apresentado quem foi que ela encontrou. Aí na fala dela aparece, Marcos, vai descansar um pouco. O Marcos aí é o elemento que é retomado, ou melhor, que é buscado pelo o, né? A médica encontrou o. Esse o é um pronome oblíquo que se refere a Marcos. Então é um elemento catafórico. A catáfora vem depois. Então, catafórico porque vai buscar a palavra ou o elemento depois. O refere-se a Marcos que vem depois. Então, fácil, tranquilo, susse, suave, de boa na lagoa, bem susse mesmo. Ó, anáfora retoma elementos anteriores. Ana antes. Catáfora depois. Vai buscar elementos que vêm na sequência. Ou seja, a catáfora meio que apresenta os elementos que vêm ainda na sequência. Vai sempre em relação ao que vem depois. Anáfora, catáfora. Anáfora, catáfora. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes... Ana antes, cata depois. Anáfora antes, catáfora depois. Muito fácil, tranquilaço, show de bola. Muito bem, professor. Eu quero aprofundar isso. Eu gostei pra caramba disso. Já sabe, né? Vai lá na plataforma professionalzen.com.br. Tem tudo de aprofundamento de interpretação de texto para você, como gramática, literatura também. Então vai lá com tudo, certo? Ah, pessoas, não esqueça de passar no nosso Facebook, fanpage, nossos grupos de estudos no Facebook. Também temos o quê? Nosso Instagram, @professionalzen. Passa por lá também e já garante ter mais dicas lá pelo Instagram, ver meus stories, me acompanhar por onde eu vou por aí. Beleza? Pessoas, não esquece, clica no nozinho, clica na aula anterior. Tamo junto, tem muita coisa rolando pela frente. Bora lá, tamo junto, misturado, juntos e xaranau. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. Fui!